querem encontrar alguém que garanta um aceno, a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer. Acreditar. A esperança em ti ninguém jamais. Boa noite, saudações em Cristo de graça e paz. Obrigado por permitir chegar até você através desse vídeo e compartilharmos a palavra de Deus. Meu nome é Oséias, sirvo a Deus como pastor na Igreja Assembleia de Deus Vila Hermes, Ministério Madureira, Campo de Novo Horizonte. Hoje, nesta data em que estou transmitindo esse vídeo, dia 28/3/2020. Abra sua Bíblia em Marcos, ou depois você pode ler. Marcos capítulo 10, versículo 51. E epígrafo diz, o cego de Jericó. Mas vamos aqui detalhar esse versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe a ele, o que você quer que eu te faça? O cego disse, mestre, que eu volte a enxergar. Outras traduções dizem que eu veja. Parece ironia, né? Jesus perguntar para o cego, o que você quer que eu te faça? O cego naturalmente quer voltar a enxergar, né? Ele poderia dizer, não, eu quero um cavalo. Eu quero Não. Por que Jesus pergunta isso para ele? Porque quando falarmos com Jesus, temos que ter convicção do que queremos. Aprender essa lição. Uma oração deve ter objetividade. A oração eficaz é aquela que você ora a Deus e ora com inteligência, ora com sabedoria, com a ajuda do Espírito de sabedoria, com o Espírito Santo de Deus. Por isso a oração não deve ser uma forma aleatória de histeria, mas deve ser uma demonstração também de fé, acima de tudo, no poder de Deus, mas saber falar com o Senhor. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre, diz o Evangelho de Mateus. Mas olha, Timeu. Vamos detalhar. Primeiro vai contar a história. Uns evangelhos diz 2 cegos. Mas esse evangelho aqui, ele detalha. O foco dele é num cego, porque esse cego é diferente. Ele não é de nascença. Ele é um cego que ele já havia enxergado antes. E por que ele pede, eu quero voltar a enxergar? Porque tem um pano de fundo histórico nisso. Ele chama de Bartimeu aqui. Por que Bartimeu?
Bar, filho, Timeu é o pai dele, ele era filho de Timeu. Timeu era um general israelita que servia a Israel na unidade chamada Betel. E ele ganhou muitos bens, ele era um renomado comerciante, depois que se aposentou-se, vivia muito bem na sua região. Quando o exército romano ocupa as terras, confisca os bens de Timeu. E Timeu, ele teve seu soldo, ou seja, sua aposentadoria, o soldo de aposentadoria, o seu salário de aposentadoria, foi confiscado também. Ele se revolta e faz várias sedições, rebeliões, levante contra o governo romano. Ele foi crucificado. E para que essa história não continuasse, seu filho teve os 2 olhos arrancados. Por isso ele era cego. Algo que talvez você não sabia. Ele não tinha esta parte dos olhos. Ele não tinha. Foi arrancado para que ele não se voltasse mais. Então a razão não é uma cura, é Jesus criar olhos novos para ele. Eu não sou médico, mas esse moço demonstra que Jesus, ele tem todo o poder, que você, apesar de a ciência tudo dizer que para você não tem jeito, está entrando uma grande multidão, ele percebe pelo barulho, ele é cego, mas ele enxerga com a alma, com a esperança, com a fé. E olha mais, e quantos religiosos não consideravam Jesus sendo Machia ou Messias, ungido da raiz de Davi, a raiz de Jessé, filho de Davi? Ele descobre ali, ele sendo cego fisicamente, ele começa a clamar por Jesus, não pelo seu nome, mas pelo seu ministério, como ungido de Deus. Que interessante, ele vai além da visão humana, ele tem uma visão espiritual. A cegueira maior não é a cegueira física, é a cegueira espiritual, que não consegue enxergar Jesus como Machia, como Messias, como ungido de Deus, como Salvador. Então esse moço começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Ele conhece o ministério de Cristo como Messias, Salvador. Aí manda ele calar. Jesus, para ele, está incomodando. Irmãos, quando às vezes as pessoas não acreditam em você, não acreditam no teu milagre, quer te calar. E pior, quem quer calar ele não é pessoas comuns ali. Quer dizer, são os discípulos de Jesus. São aqueles que querem propagar o milagre. Para propagar o milagre, querem calar. Quantas pessoas querem para propagar Jesus milagroso, chega até você e diz: se conforma, não vai ter mais jeito. Não deixa aqueles que destroem a tua esperança destruir a tua. Não deixa destruidores de fé destruir a tua fé. Ele nos diz a palavra de Deus que esse cego, ele teve esperança contra a esperança, fé contra a razão, uma fé ilógica. Ele não tem mais as córneas, ele não tem mais aqui, ele não tem mais seus olhos. Mas ele, quando vê Jesus, uma esperança acende nele. Talvez você ouvindo essa palavra, uma esperança vai acender. Eu quero ministrar que em nome de Jesus, a tua fé é quem vai ministrar sobre a tua vida, o teu milagre. A tua fé em Jesus. Então a fé nele não deixa ele, a fé dele em Jesus não deixa ele calar. Alguém manda ele calar, Jesus manda que ele se cale. É sempre assim, né? Como foi com aquela mulher também, que foi buscar ajuda. É sempre assim, né? As pessoas querem calar os necessitados, ao invés de socorrê-los, ao invés de ampará-los. E disseram, assim como foi com a mulher cananeia, Sírio-Fenícia, os mesmos discípulos de novo errando. Jesus continuou andando, ele continuou gritando mais alto. Quanto Jesus vai se distanciando, ele não desespera e desiste. Talvez você vê sua resposta que é em Jesus ficando longe, distante.
Mas eu digo, não se desespere. Jesus parou a multidão. Parou tudo. Você é importante para Jesus. Não desista. Não desista. Porque Ele não desistirá de você. Parou a multidão. De chamar Ele. Olha que interessante, gostoso essa palavra. Ele tinha uma capa concedida a ele, que era como um direito legal de ele pedir esmola. Revestimento de direito legal de pedir esmola. Ele joga a capa. Quando ele vai falar com Jesus, ele já solta. Falaram para ele, Jesus está te chamando. Quando falaram para ele, Jesus está te chamando, ele já joga a capa fora. Jesus quer falar com você. Por isso que quando Jesus está falando conosco, nós devemos jogar a capa da incredulidade, a capa da dúvida, a capa da desconfiança. Ele joga a capa da miséria, a capa do opróbrio, a capa da humilhação, a capa do passado, a capa do ódio, a capa da comiseração, a capa das feridas passadas, traumas que alguém arrancou seus olhos. Ele poderia ter a capa da vingança. Desejo de pedir para Jesus, Jesus, eu quero seu castigo, quem fez isso comigo? Não. Ele não esquece quem fez mal para ele. Ele quer voltar a ver. Se você quiser receber o milagre, tem que esquecer do pensamento vingativo. A vingança é de Deus. A ira sobre os injustos vem de Deus para com os injustos. Mas deixa Deus fazer o que é papel dele. O seu papel e o meu papel não cabe julgar ninguém. Então ele fala ali, eu quero voltar a me chegar. Que pedido sábio, né? Jesus faz uma pergunta, porque dentro da pergunta tem opção de escolhas. Qual é a sua decisão mediante a pergunta de Jesus? Talvez ele doente, a doença maior do que a cegueira seria os traumas, as doenças emocionais. Ele nem ia pedir cura, ia falar assim, eu quero vingança. Não, ele falou assim, eu quero cura. Eu quero voltar a enxergar. Quando Jesus chamou ele jogou a capa e Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a enxergar. Jesus disse, volte, veja. Ele saiu enxergando. Eu não sei como foi criado. Ele voltou a ter olhos. E ele deu glória a Deus porque saiu enxergando. Sabe? Contra a razão, contra tudo e todos. A tua fé em Cristo, eu quero ministrar nesta noite, como foi em Bartimeu. Ela vai prevalecer na tua vida. O teu milagre vai acontecer. No nome de Jesus, não é no nome de pastor, de apóstolo, de ninguém. É no nome de Jesus. Eu só sou instrumento para ministrar. Amém? Creia? Senhor Jesus, eu oro nesta noite. Aumenta a fé deste filho e desta filha. Para que como Bartimeu, ou filho de Timeu, ele possa alcançar a lei do natural, o sobrenatural. Aumente a fé desta filha para alcançar em ti o milagre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite, no nome de Jesus.